Olá, queridos. Por que que Jesus disse que ele é o Senhor do sábado? E por que que Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Vou responder bem rápido essas duas perguntas, ou uma só, né, que ela se divide em duas partes. Mas se você não assistir às partes anteriores da qual eu venho falando sobre o sábado, talvez você não consiga entender completamente aqui a mensagem. Eu vou ler o texto. Lá no início, lá em cima do contexto do assunto, Jesus estava passando no meio de uma plantação de trigo e os discípulos estavam com fome. E aí começaram a colher os grãos de trigo ali para comer, porque eles estavam de fato com fome. E aí veio os judeus, os fariseus já começaram a encrencar com eles, porque eles estavam violando em dia de sábado, fazendo obras. E aí Jesus traz a resposta. Claro que ele fala lá de Davi, da época do sacerdote, vai falar de outras coisas, mas vou pegar só o ponto X aqui, para o momento. Verso 27, Marcos 2, 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Até mesmo do sábado. Jesus não é Senhor da segunda-feira, do domingo, da terça, da quarta, da quinta, da sexta? É só do sábado? É óbvio que não. A gente sabe que ele é Senhor em todos os dias. Só que Deus está contemplando, as Escrituras contemplam uma semana. Por quase toda a Bíblia, Deus está trabalhando dentro de uma semana, né? Olha quanta coisa Deus fala em uma semana, ou faz. É que para Deus uma semana de 7 dias são 7 milênios. Então, quando o texto aqui diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, a gente tem que entender que quando, lá no Evangelho de João, quando João 3,16, até eu acho que é um dos versículos mais conhecidos por todos. De sorte que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer seja salvo. Mas todo mundo conhece esse texto. Então, quando João está se expressando ali através do Espírito, falando que o Cordeiro morreu por causa de todos, ou para o mundo inteiro, as Escrituras estão prevendo os 6 milênios, os 6 dias de trabalho do Senhor Deus. E esses 6 dias de trabalho está incluso a morte do Cordeiro para alcançar a todos. Acontece que nem todos querem ser alcançados, nem todos querem se tornar servos de Jesus. Porque dentre os que creram e os que o receberam, voluntariamente Cristo se torna Senhor deles, desde o primeiro até o 6º milênio. Só que como eu venho trabalhando já nos vídeos passados, nas partes anteriores, você sabe que sempre está restando uma galera que rejeita a mensagem de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Em todo o tempo tem gente rejeitando. Só que existe algumas rejeições que não vai levar a pessoa para o lago de fogo. Vai levar ela para ser trabalhada no milênio, no 7º milênio. E ela vai ser santificada lá dentro do milênio. Então, quando Deus examinou mais a fundo a sua obra, aquilo que ele faria por meio de Cristo, isto é, o Cordeiro morreria, e a ideia inicial do Senhor Deus é que todo o mundo chegasse ao arrependimento e fosse salvo, para que ninguém fosse lançado para o lago de fogo. Porque o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Mas acontece que muitas pessoas, né, aderiram a essa ideia, caíram, né, na sedução de Satanás. Uns vão para o lago de fogo e outros vão restar, não para ir para o lago de fogo. Isto é, não pecaram para a morte eterna. Então eles vão ser trabalhados no milênio. Por isso que tem textos que fala que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro. Quais nações? As nações que restarem deste trabalho do qual me refiro. Então, por 6 milênios, quem o recebeu, quem creu em Jesus, a pessoa se tornou, faz parte deste reino. Voluntariamente, Cristo se torna Senhor dessas pessoas. Só que lá no milênio vai ser obrigatório. E aí Cristo será Senhor também dessas pessoas. Está conseguindo entender a ideia? Então Cristo se torna Senhor dessas pessoas, meio que obrigatório ainda, né? Porque essas Zacarias e tem outros textos que falam que será obrigatório ir de ano em ano em Jerusalém para adorar o Senhor. Se não for, vai ter castigo. Então é obrigatória essa edificação. Cristo se torna Senhor também lá, no 7º milênio. Só que também o texto está dizendo que o 7º dia, o sábado, foi feito por causa do homem, justamente por causa destes imundos, né? Destes que não o receberam, não creram
ao ponto de aceitarem o senhorio de Cristo. Por causa destes, quando Deus examinou a obra de Cristo na cruz, isto é, através da sua presciência, ele percebeu que precisaria de um dia a mais. Vamos usar esse termo, né? Porque Jesus está dizendo que foi estabelecido o sétimo dia. Então, na contagem de ambos, isto é, do Pai e do Filho, a ideia inicial era que todos chegassem ao arrependimento até o sexto dia. Quando adentrasse para o sétimo dia, seria descanso para todos, sem exceção. Mas por conta das obras destes tais, do qual não aceitaram o senhorio de Cristo, então o sétimo dia foi feito por causa deles, ou por causa do homem, ou seja, as suas obras, né? Estão conseguindo entender? Então aqui é o assunto, do qual inclusive eu fecho o vídeo aqui. Então, o sábado, o sétimo dia, ou milênio, foi feito por causa das obras desses homens. Não que se não tivesse, o milênio não existiria. Existiria, mas seria de uma outra forma. Seria de outra forma, com certeza. Por conta das obras, foi estabelecido, então, deste jeito, como Jesus está se referindo aqui. Beleza, queridos? Fechando aqui o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, no meu comentário fixo, em alguns lugares aí, para vocês procurarem as partes anteriores, para vocês se aprofundarem melhor no assunto e entender o que eu estou dizendo aqui de maneira bem resumida. Beleza? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima parte.